Não é possível que alguns artigos de uma lei necessitem de tanto tempo para serem analisados. Então, existem coisas que precisam de urgência. E mais, nesse caso da lei. Essa lei, ela já existe, ela é vigente, né? E ela não é regulamentada. Então, quando foi feita a pergunta, quem que é responsável por quem a gente aciona, não sabemos, porque a lei não está regulamentada, né? Então, é uma lei de 2001, não tem regulamentação, ela é completa, está toda bonitinha, será melhorada com essa emenda, mas ela precisa ser regulamentada pelo município para a gente saber qual que é a forma de atuação no caso desses que está disposto nessa lei. Então, a gente precisa, sim, de alguma coisa mais rápida, né? E eu acho que é o compromisso do Executivo para agilizar as coisas, mas, assim, com prazo. Na nossa reunião, tivemos uma reunião com o seu prefeito, ele falou que já existia esse local para os... O senhor estava junto, o secretário estava junto, naquela reunião que ele falou que já tem o local dos equinos? Você que estava? Ele estava também? Sim. Falou sim que já tinha o local para os equinos e depois não era bem o local. Para estudar, para fazer a adequação. Não, ele já tinha o local. Ele já tinha o local. Eu estava na época. Lá já estava adaptado para a guarda. E se tem o espaço do canil, de qualquer forma, se a gente hoje chamou essa audiência pública para acontecer, é porque nós não conseguimos de uma outra forma. Então, era importante juntar todos os secretários, o senhor prefeito, todos os órgãos, né? E aí temos todos vocês aqui, mas faltam pessoas. Pois não? Em relação ao local, nós já entendemos, existe um local. Deixa eu mudar um pouco o foco. No nosso último atendimento de um equino que evoluiu para a eutanásia, que até foi mencionado pelo professor Alto, nós sentimos a necessidade desse protocolo, tá? Não foi seguido. Então, eu queria reforçar aqui, qual o protocolo? Nessa situação, não contando com o dia de semana, contando com sábado, feriado, domingo. Qual o protocolo? Até que chamamento, por exemplo, está no trânsito, é isso que o senhor está falando. Por exemplo, o equino no trânsito, isso que o senhor está falando, protocolo de atendimento, de chamamento de equinos. O protocolo é o seguinte, tinha um cavalo com buraco caído. Esse cavalo que está na imagem. Não foi isso daí. Eu acho que é da próxima imagem que está amarrado com uma corda. A gente tem assim, não estar. O senhor fala também de haver um órgão substitutivo quando não se consegue contato com um determinado, ou eles que são obrigados a acionar, entende? Mas a contratada ela tem suporte, inclusive contratual, para atender esse animal. Full, total. Agora, se ele não está atendendo. Secretário, qual é o telefone desse SOS? Eu te mando no seu nome. Porque às vezes existe uma tabela de substituição automática, que seria uma coisa interessante de fazer. Por exemplo, fulano não, tal órgão não atende. Por exemplo, o Demutran não atende. Mas o Demutran sozinho resolve o problema. Porque daí ele vai falar assim, opa, eu tenho um animal, o que eu faço com esse animal? Secretaria do Meio Ambiente, SOS, quem ele chama? Primeiro é SOS. Aí tem que saber ele lá, Eu acho na que situação de encontrar o animal, o que ele faz. A pergunta eu não sei se já existe um local temporário ou não, mas assim, para a gente não falar de uma maneira ignorante que até se resolver é proibido o bicho cair, como que nós vamos fazer se a gente repetir essa situação? Porque esse bicho, quando ele foi atendido, ele precisaria de uma maneira de emergência ir para dentro de um hospital veterinário. Não tinha condições. Consegui levantar esse cavalo, mas eu falei para o Gustavo, que fez esse cavalo cair, vai fazer ele cair de novo. E não deu outro. Passou, acho que foram 4 ou 5 horas, esse cavalo estava caído de novo. Só que já numa situação que não teve o que fazer. Então, assim, eu entendo, Moura, que... Essa informação que você deu eu tive diferente do Gustavo. Inclusive gravado aqui, ele falou assim, o cavalo levantou, a gente vai observar ele, o rendimento está bem. Eu não sou veterinário, eu vi o telefone, não estava nem de assunto,
E aí depois fui acessar de outra maneira, porque ele realmente evoluiu, o senhor falou, como profissional. Perdão, é que essas informações já não é comigo, minha parte é só. Mas eu não tive direto essa informação. Aí eu queria entender qual é o protocolo mesmo, para eu chegar e conseguir entender para onde que vai correr. Deixa eu te perguntar, o que o senhor sugere, e até o professor também, o que o senhor sugere como técnicos da área para uma situação de cavalo, qualquer ele que seja? Os senhores entendem que tem que ser um só órgão que teria que ser acionado, tratando-se de animal por uma questão de facilidade técnica, ou não? Setorizar, se aí está um lugar onde o animal estiver, dependendo do lugar onde ele estiver de situação, aí para se aferir o responsável seria mais difícil. O que o senhor sugere? Como ter um órgão apenas seja acionado tendo o animal. É um só. Agora, como eu tenho de referência, a gente vai ter contratado com um aporte maior, com mais profissionais, para atender essas emergências. Tem que ter um protocolo operacional padrão. Tem que ter um protocolo operacional padrão para as coisas. Tem que ter um cofre. Assim, Aí a gente faz o protocolo, um protocolo que as pessoas sigam as instruções. Esse cavalo. Mas o que o senhor sugere vai ser o primeiro? A primeira questão do protocolo. Por exemplo, o senhor tem que ter um protocolo padrão aqui. Como é que o senhor sugere em relação ao acionamento? Eu aciono, eu sou um cidadão, eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade, por exemplo, se você falasse para mim, animais, se estiver no trânsito, se estiver no céu, onde, não sei o que, se estiver isso aqui, eu tenho dificuldade com isso. Se a pessoa chegar assim, tem animal, tal pessoa que chama. O que o senhor sugere para que isso seja fácil de explicar? O senhor entende que tem que ser um órgão, o senhor sugere vários órgãos de acordo com a situação, o senhor entende como técnico? Eu posso responder a segunda parte da pergunta melhor do que a primeira. Em tese, eu acho que é isso que está acontecendo aqui. Tem um número para chamar e um número para chamar. Se a questão é emergencial, por exemplo, o cavalo que ele não foi para a USP porque era final de semana. No final de semana, na verdade, São Paulo não tem motorista para buscar, senão você teria buscado o cavalo quando deveria. Só não foi porque não era final de semana. Então, mas isso não pode acontecer. Porque situações de emergência que precisa vir é hospital veterinário. Emergência é hospital veterinário. Outras situações, se vai recolher, onde é que vai levar esse animal? Então, essa questão da vereadora, mas é um número que esse número aciona o profissional que vai determinar o que tem que acontecer. O que eu vejo operar, promotora, eu na verdade, eu não sei se eu devia estar falando isso, eu até peço, mas o que eu vejo operar é uma lista de WhatsApp de pessoas completamente determinadas a fazer resolver e ficam chamando. Então, isso tem que parar. Agora, não, eu falei que tem que parar porque desgasta todo mundo. Tem que ter um número e esse número deve chamar uma pessoa que vai definir. Só um minutinho. Eu fui acionado pela Secretaria do Meio Ambiente para dar auxílio na questão do projeto da estrutura do canil. Que eu acho que isso daí é o foco da discussão, acho que é um ponto crucial onde isso começa. O canil, a estrutura do canil, a gente está trabalhando com um projeto, já tem um projeto iniciado, já tem todo o levantamento de necessidades, a gente vai começar a trabalhar no orçamento, porque além de tudo a gente tem uma verba limitada, demanda uma execução, vamos dizer assim, cara, né? Mas tudo isso daí já está sendo feito. Então, assim, é que o problema é que a gente tem, além disso tudo, a gente tem os serviços da secretaria e o atendimento ao público. Então, por exemplo, essa discussão do local já está resolvida. A gente está executando, vai ser no canil, está sendo trabalhado o projeto de estruturação da onde vai comportar os equinos, entendeu? Isso tudo está sendo levantado. A gente já tem até, junto com o Dr. Danilo, com o Dr. Glauco, a gente já fez todo o levantamento e já está vendo como a gente vai adequar isso daí. Mas a gente tem uma questão também de verba também limitada. Então, por exemplo, a gente está executando, mas a gente vai precisar vai demandar um pouquinho de tempo, porque acredito eu, pelo menos a apresentação do projeto, uns 2, 3 meses mais ou menos. Mas isso tudo está sendo feito e a gente está levantando. Então, por exemplo, são situações difíceis da gente atender, de
de imediato tudo que todo mundo quer. Está acontecendo. Está acontecendo. Entendeu? É que Eu posso. são várias manifestações desde 2016 tentando resolver os equinos. Então, assim, não está falando de vocês, é uma situação assim, que vem desde 2016 e não se resolve. Pessoal, Danilo, o vereador Carlinhos, só um minutinho, gente. Vamos. A gente está falando dos equinos, dos atendimentos emergenciais, e a gente tem a intenção de chegar nesse protocolo. Como existem ainda vários pontos que estão em andamento, né, que agora talvez então vão sair, né, tem um projeto que o Dr. Danilo e o Dr. Lau foram com a gente no Canil, mostraram as ideias e tal. Então, a questão do local, vamos ver se de fato consegue ser rápido, quanto antes, como você falou, né? Mas eu acho que enquanto isso, a gente tem que fechar numa coisa: quem a gente vai acionar no momento de uma situação com o equino? Esse eu acho que é o número 1 hoje, para a gente sair com isso fechado. E tem uma outra questão também, assim, em relação, por exemplo, à aflição de emergência. Num caso como esse, vai falar assim, ó, quem eu aciono? Você não vai falar assim, é uma questão de emergência, você fala assim, ó, aconteceu tal coisa, Isso. alguém tem que ir até lá, essa pessoa responsável como um veterinário para fazer a aflição de emergência. É um caso emergencial, ok? Agora Isso. você não aciona, quanto tempo essa Então, pessoa imagino teria que tomar as providências para que tenha uma solução de alguém lá para constatação da situação. Se ela é emergente, se ela não é, se foi só uma chamada inconsequente, ele que se proteja em relação a isso. Para poder ter um relatório, eu fui, mas não tinha ninguém lá. E aí, nesse caso, eu entendo que, também me falou isso o vereador João do Sal Filho, quem deve ser acionada é a terceirizada, atualmente é a SOS. Ela tem veterinário, né? Quando é de equinos, ela chama o veterinário que entende dos equinos, né? E ele vai analisar se isso é urgente ou não. Então é isso? Isso, e aí ele chama quem for necessário. Qual é o telefone que nós, munícipes, vamos utilizar para uma emergência? Esse. Não, só. é por isso que eu estou perguntando. Qual é o telefone Tá. para nós colocarmos? Isso. Então, esse telefone é o da SOS hoje em Qual dia. que vem assim? Ela vai colocar Ela vai colocar na tela. Mas aí, né? tipo assim, ó. E aí, se eles não forem, como que nós vamos fazer? Acho que eu consigo falar. Eu acho uma sugestão seria como 153, que é um telefone que a Guarda Municipal fazer essa porque eu vou falar sobre a Polícia Militar. Nós temos hoje um pelotão aqui em Pirassununga, só que esse pelotão ele atende 15 cidades. Então pode ser que numa emergência a nossa viatura não esteja aqui para atender. Com certeza numa ocorrência pode ser que seja ligado no 90 também, mas para a municipalidade eu acho que assim, a Guarda Municipal seria o ideal. Ela seria via o que estava acontecendo e aí ela tem como acionar as outras o que precisar, entendeu? A parte de trânsito, a carretinha, ela fazer essa gestão, porque ela tem esse telefone. O senhor falou, porque na verdade não tinha pensado tem que ter um para fazer a gestão. Ela tem como constatar quais são todas as autoridades responsáveis de cada setor, porque a SOS não tem. Mas na verdade ela pode acionar já o SOS, Demutran, todos que são. E elas têm a gente focar nela e ela fazer essa É assim que acontece no procedimento rodoviário. As pessoas assomam o procedimento rodoviário dependendo da situação e nós avaliamos e disparamos para os órgãos responsáveis para atuar na situação, ou seja, defesa agropecuária, os casos de contratos, acionar o DR, no caso de rodovias do Estado, ou do concessionário, no caso de rodovias concessionárias. Então a gente faz essa gestão com os demais órgãos. Eu penso no cidadão, cidadão simples aqui do município, que muitas vezes não vai ter o telefone do SOS guardado lá no celular. Então, com certeza, o 53 ele vai acessar com mais facilidade
unidade vai ter as condições. Mas como o comandante não está, nem o secretário de segurança. Até o representante. Ai, desculpa, me desculpa. Então, vocês assumiriam isso? Isso já foi esquecido, vamos assumir, porque a gente vai passar para eles. Mas o que é feito hoje esse trabalho já acontece. Todas as denúncias que nós recebemos, referente à condição, denúncias de animais, a gente encaminha o telefone para que a pessoa que está no local faça o contato direto com a SOS. E aí existe todo o trâmite. A celeuma maior que acontece com a guarda é na questão de quando tem animal solto na via. Isso. E aí é onde a guarda ela não consegue fazer nada, porque ela não tem as condições necessárias para fazer a captura daquele animal nem nada. E aí ela chama quem? Mas é isso que eu gostaria de sair daqui. Porque eu já liguei. Eu já liguei para a guarda e falaram assim para mim. Era 5 da manhã, eu estava indo viajar, passei pela Newton Prado, tinham dois animais, 2 cavalos, né? E aí eu imediatamente liguei para a guarda, porque aquilo poderia ocasionar um acidente, né? Eles falaram: olha, vereadora, nós não temos o que fazer, né? Então é isso que eu entendo que não pode acontecer com a Prefeitura Municipal de Pirassununga. Sim, a guarda ela está. A gente fazer uma reunião com eles para saber se existe essa possibilidade de fazer uma triagem, porque talvez a guarda tenha até bastante conhecimento para ter essa primeira triagem. Preservar o local. E chamar a SOS, não é? Porque a gente tem que sair daqui com alguma coisa, gente. O que eu penso é efetivo. Posso só tirar uma dúvida aí? O Danilo está querendo falar faz tempo, e eu acho que ele também quer falar ainda. Ele vai responder. Só um instantinho, vereador. O que a gente, por exemplo, nesse horário, a guarda, ela realmente não consegue fazer nada, a não ser fazer a sinalização do local. Isso. E aí teríamos que ir com as 2 viaturas que hoje a gente tem para fazer todo o trabalho que a guarda faz, teríamos que parar as 2 viaturas dos 2 lados da via para proibir o fluxo, porque é o que a guarda hoje conseguiria fazer. Em horários extra comerciais, o Detran também não trabalha, então assim, a gente sempre orienta o SOS faria essa retirada desse animal. Porém, nesse horário também acaba ficando. Por isso que eu acho que era bom nós sairmos com um protocolo, né? Do que nós vamos, porque senão, gente, me desculpe, eu vou numa reunião, acontece a reunião na Câmara, acontece a reunião e nós sempre estamos assim, ó, vamos ver, e efetivamente eu não vejo algo que a gente saia já dizendo assim, ó, vamos começar assim, ó, telefonaremos para a guarda, então aconteceu alguma coisa, tem um cavalo solto, para a guarda para ligar. A guarda vai acionar SOS, ou o secretário, ou não sei quem, que é da competência da prefeitura. Sabe por quê? Porque senão. Dados inicial, porque, por exemplo, a gente tem aquela situação, por exemplo, de saúde, é desesperador. Você ligar, a pessoa faz 500 perguntas para depois te passar para outro número, mas de uma certa forma a triagem poderia acontecer. Então, assim, é alguém ser responsável para que isso ela está tendo no momento e tudo, e a guarda proteja até lá. Eu acho que isso é uma questão, por exemplo, que aqui talvez não tenha condições de responder pelo chefe da guarda, que seria o Coronel Caxias, que está aqui. Seria um que poderia responder por isso. Nós temos hoje uma defasagem também de presença em relação aos secretários que poderiam ajudar bastante. Uma situação como essa, para se perguntar, eu não tenho autonomia, mas aí a gente poderia perguntar se poderia ser feito dessa forma. Gente, de ser a guarda a primeira a se acionar. Por quê? Não é aqui, é lá. Aí a pessoa ligar, não é aqui, é ali. Então, se tem pelo menos um
ele se responsabiliza em sancionar os demais. E ali não é obrigado a resolver, mas é obrigado a achar quem resolve. Deu um primeiro atendimento para que a pessoa não fique, ué, mas então para que eu estou ligando? Não é? Eu acho que quando a gente vem para uma audiência pública, eu não estou criticando nada, gente, mas eu gostaria que tivessem as pessoas que pudessem resolver, sabe, de pronto, assumo isso, podemos fazer assim, para que nós saíssemos desta reunião já com alguma... Mas essa audiência eu também não vejo como uma única e exclusiva, ela pode ser um início para até se marcar a próxima, porque não estando todos aqui, a gente pode depois comunicar para que haja essa possibilidade, inclusive, isso não é isso que não é possível. Mas é que a gente se reuniu com todos. Mas essa já algumas está sendo soluções interessantes se estivesse aqui. Mas independente se os órgãos estão ou não autorizando, estão ou não, eu acredito que a gente poderia montar o protocolo. E aí ele montar, escuta, nós montamos um protocolo aqui, a nossa intenção é essa. E aí chamar as pessoas. Porque você querer montar o protocolo com as pessoas, aí você não pode ficar disso, você não pode ficar daquilo, mas eu monto o protocolo. Agora chama todo mundo, não pode por quê? Como é que nós vamos fazer? Então, mas agora a gente já está montando. Eu não vejo problema nenhum de a gente montar. Se todo mundo concordar, vamos colocar agora. Não está aqui. Então, pode falar, a gente poderia falar que seria essa. Mas se todos falarem assim, olha, eu acho interessante, alguém é contra, não sei o quê. Não. Tá. Dá um direcionamento. Depois, não é possível. Agora, essa possibilidade de viabilidade, ela pode ser uma segunda etapa. Mas aqui foi algo pensado, todo mundo acabou se conversando e tecnicamente chegando a algum tipo de conclusão. Em termos de infraestrutura, porque a gente tem uma infraestrutura diferenciada na Guarda. Então a gente tem uma infraestrutura excelente que daria para poder, ela é 24 horas. Então eu vejo sim como uma possibilidade, até porque numa lei municipal a Guarda poderia talvez ser até o órgão responsável pelo órgão fiscal. Então eu entendo que a gente poderia fazer o protocolo e depois acionar as pessoas, aí é a segunda passo. Porque se a gente quiser montar com todo mundo concordando, não é possível. Então vamos. Ok, gente, a gente tem muito assunto, ainda tem outra pauta para se falar, né? Então vamos passar? Você quer falar? O Carlinhos quer falar sobre. Não é só sobre essa pauta rápida, né? Tanto falaram em construir, aí surgiu uma dúvida. De quem que é a área do Canil? Era a prefeitura ou não era a prefeitura? O secretário responde. Não, isso está bem resolvido. É um comodato, a gente já está em contato com a família, ela não tem nenhuma intenção de retomar. E caso haja esse interesse, por estar consolidado a direito público, a gente faz as apropriações. Isso é bem consolidado, bem tranquilo. Hoje a área então não é. É um comodato. Não é da prefeitura. Não. A gente vai fazer reformas do que existe. A gente não está falando de construções de grandes coisas novas. A gente vai reformar o que existe lá, inclusive com apontamento em relator bem retoriado pela Convênia. É telhado, é parte de fazer piso, frios, etc., isolamento térmico e tal, é mais isso, não é grandes construções. Sim, mas algumas construções, mas de adequações dentro do que já existe lá. Não vai se estender muito, inclusive o espaço para ir lá, a gente tem a força-tarefa que foi feita, que esse protocolo vai ajudar muito para apresentar isso também junto à força-tarefa, que a ideia é terceirizar essa captura e cuidado dos animais de grande porte. Eu só acho interessante que, realmente, para que o município possa ter como referência o telefone da Guarda, pela facilidade da memorização, no entanto, a gente não pode, mesmo para que ele tenha atendimento, firmar ou garantir que é a Guarda que vai fazer aquele atendimento, porque ela não tem condição, não tem a ideia do ciclo 3 é só porque é 24 horas e ali ele, o plantonista, ele direcionar o ocorrência. Sim, não que a Guarda teria que resolver. Assim, um número municipal que direcionaria as ocorrências. Eu só fiz esse adendo, por quê? Porque senão a gente acaba perdendo, porque a Guarda que vai fazer o atendimento, a Guarda que vai resolver o problema,
Não, a gente sabe que o efetivo quando a gente externar isso para uma situação dessa futura, se a gente só coloca o telefone da guarda, as pessoas vão acreditar que a guarda vai resolver aquele problema. É a prefeitura municipal, com todas as secretarias envolvidas, mas com a entrada pela guarda. É assim que eu visualizo. Até porque já tem mais de 5 ocorrências. Muitas vezes vocês vão ver um caminhão parado na frente da casa porque uma pessoa torceu o pé. Isso aí é o primeiro atendimento que o caminhão fazia até pegar uma viatura, um órgão responsável, ou o SAMU, ou o bombeiro mesmo, para fazer o atendimento definitivo. Então a figura do atendimento inicial é para quê? Evitar que um mal maior aconteça. De repente, uma viatura da guarda para fazer uma área de trânsito, o cavalo está numa área de via pública, lá no Bola Viola. Diversas vezes acontece acidente. Uma viatura no local, só avisando, porque às vezes o TR não consegue, porque a TR tem uma viatura que vai até a Guaíra, vai até a Analândia. Às vezes nós também não temos uma viatura para mandar de imediato, um caminhão ou o próprio resgate para estar avisando no trânsito. E qualquer funcionário, eu fui guarda municipal, eu tive aula de trânsito, qualquer um pode fazer o balizamento de trânsito. Então a figura do primeiro atendimento é para evitar um mal maior. Então é somente isso aí. O direcionamento, o cara liga 153, o cara com 153, como acontece até às vezes com a gente, agora é que o 193 agora você está dizendo um pouquinho. Você anotar os dados da ocorrência e gerar a ocorrência do SOS animal. Dá uma oficialidade no ato, né? Fala aqui, porque é uma resposta que o órgão do Estado, ele não está falando, olha, faça isso você, né? Então o Estado ele não pode falar que não pode fazer nada. O Estado, de forma alguma, deve ser omisso às necessidades do cidadão. Isso aí não tem que deixar claro. Mas todo mundo tem que dividir o piano, senão fica pesado. Sim, por isso que eu fiz uma adendo de que, fazendo a ligação e a gente fazendo o despacho para quem indivíduo como é SOS, por exemplo, o cidadão ele não vai ficar esperando a guarda no local. Isso eu fiz uma adendo para que a pessoa saiba que não vai chegar lá. Até mesmo porque numa situação que acontece bastante, em rodovia estadual, se a gente conseguir, a gente tem as noções de trânsito, portanto, para fazer uma interdição de via, principalmente uma rodovia de alta velocidade, a gente não tem capacitação para isso. Se a gente faz uma balização errada e acontece um acidente maior, a gente acaba aí é o responsável. Sim. Quando a empresa terceirizada funcionada, ela tem que ir e resolver. Sim. Porque esse cavalo aí foi de manhã a ocorrência que o bombeiro foi, com a lã estava lá, a gente que finalizou a ocorrência protetora. Porque de manhã a SOS foi no local, viu o animal cair, o Alan indicou, levantou, o animal ficou lá. A SOS, ele levantou, tá tudo bem. O cara foi para a delegacia, respondeu, voltou para casa, o animal continuou lá. O animal caiu. A SOS falou, não tem onde colocar. O animal ficou lá. O bombeiro me ligou. Nós duas fomos lá. Professor Tata Bruno, professor Renato, tudo que os protetores conseguem desenrolar para caminhar para a USP e a SOS, que é contratada, não conseguiu resolver nada. O cavalo caiu 10 horas da manhã, a gente finalizou que hora que era? 10 da noite, ainda teve que fazer um procedimento de tirar a cabeça e mandar para a USP 10 horas da noite. E a gente então, vai começar uma vaquinha entre as protetoras, fazer começar uma vaquinha para pegar o caminhão, eu acho que a empresa contratada tem que Mas nesse processo aí foi dado andamento na questão criminal em si, a responsabilização mas e o segundo etapa? Só na guarda, sabe por quê? Eu não quero falar com vocês, porque eu preciso ir embora, e é daqui a pouco. Eu acho que nós estamos aqui, não é para montar um protocolo, porque se for para gente não tem problema nenhum, a gente pode continuar. Para finalizar soluções. Eu entendo a situação, eu acho que vocês têm que expor. Só que a finalidade, eu até ajudei o Tião para construir protocolo de ação. E eu entendo a reclamação, eu acho que ela é pertinente, mas talvez não no local. A gente tem que ter muito cuidado com as palavras, talvez. Elas são adequadas, mas o momento talvez não seja esse. A gente estava numa sequência de um protocolo, e eu entendo isso. Por conta disso, ela não resolveu. Então, o que vocês sugerem? A segunda etapa, a primeira a gente montou a GCM, ok. Segunda etapa, depois a gente vai conversar, não tem nada decidido.
E não tem nada com a martelo, é uma sugestão. E nós estamos aqui para sugestão. Que sugestão? A minha sugestão é que se pegue um voluntário para que finalize, porque o tempo está passando, a gente tem mais 2 itens na agenda. Então, eu acredito que o começo está ótimo, mas a segunda é o que já está consolidado, que é terceirizada e contratada, na minha opinião. Mas eu não sei o seu nome é? Seu Peter. Ele está assumindo a responsabilidade enorme, então Não, ele não está assumindo. Não, então, mas a gente está montando uma coisa, ele não está cumprindo. Tá perfeito. Tá, então, nós estamos montando, depois ele seria relacionado. Então, o importante é ele levar de volta. Mas eu gostaria que a senhora assumisse essa coordenação para a gente poder dar seguimento, que eu também tenho. Bom, o que eu concluo de tudo que a gente falou nessa questão dos equinos é que a gente não tem como montar um protocolo hoje. A única coisa que a gente consegue fazer é uma combinação de que o primeiro acesso seria a GCM. Isso ainda vai ser conversado na Secretaria de Segurança Pública para ver a possibilidade, para ver se esse secretário vai autorizar, vai concordar com isso. Então, eu não acho que a gente consiga aqui, nesse momento, montar o protocolo que era a intenção inicial dessa audiência pública, né? Eu penso que a gente vai conseguir daqui sair com algumas informações super úteis também, né? Por exemplo, que a SOS ela está para atender esses casos, porque na questão dos equinos a gente tem duas situações. Uma que seria sim acionar a GCM, que é o animal solto. A outra é aquele animal daquele dia que estava dentro, ele não estava solto, ele estava dentro de uma área, mas estava mal, né? Então, não seria no primeiro impulso ligar para a GCM, o primeiro impulso do cidadão que vê aquilo aliás, é ligar para uma protetora. Daí que eu acho que tem que vir o hábito, a divulgação, o compartilhamento, que quem você chama quando você vê uma coisa desse tipo, é chamar então a terceirizada, hoje SOS. Então eu acho que esse tipo, porque existe uma diferença, o animal solto na rua, imediatamente eu vou pensar em segurança, eu tenho que pensar o que o município está pensando, que o cidadão, nossa, tem um cavalo solto, quem eu vou chamar? Pois não. Pelo que eu entendi, já está finalizando o assunto, eu vou só deixar uma sugestão, um gancho para uma próxima reunião. É um gancho focado no que a gente vê na prática, tá? Então, de primeiro momento, ligar para a guarda. Eu acho que nesse ponto não é muito importante, porque uma hora ou outra todo mundo está sabendo. Sim. Tá? O que vai ser importante é, na hora que chegar o veterinário clínico e que vai definir. E, do meu ponto de vista, 3 situações são possíveis. A primeira, um animal saudável, solto, sem dono. Segunda situação, um animal que está doente, mas está em condições ainda de ficar em pé. Às vezes a gente chega, é um animal fraco, um carrapato, sem água. É uma situação de maus tratos, só que você ainda consegue ter um tempo maior. Pô, o que a gente vai fazer? Tem um lugar, vamos amarrar esse cavalo, dar uma água. E terceira situação, que é o que a gente pega, que eu já peguei várias vezes com, às vezes é bombeiro, às vezes é guarda municipal, que é de frente do pólio-viola. Situação de acidente, situação que o bicho está no chão. Então são esses 3 caminhos: bicho saudável solto, bicho doente em pé ainda e a emergência. Tá? As 3 situações vão morrer no mesmo foco, que é para onde vai. Então eu acho que esse seria o nosso assunto para a próxima reunião. Eu acho que é essa daqui mesmo. Liga para a guarda. A guarda vai fazer, como a doutora falou, vai fazer um pequeno questionário. De acordo com isso, ela faz o direcionamento para quem vai ligar. Então, eu acho que assim, o protocolo está dizendo que não, mas eu acho que vai se sair daqui com a intenção. Com a intenção, guarda, chega lá e levar para eles, a intenção da reunião, primeiro foi
ligar para a guarda. O que vocês vão fazer? Como vocês vão fazer? E se vocês topam, aí é a segunda conversa lá daí. Sim, por exemplo. Bateu no cavalo, está no meio da rua. Então, eu acho assim, primeiro, desculpa, Isabel, tá? Mas eu acho que o primeiro ponto é justamente esse. Já fica definido. Acabou. Daquele jeito. Definido aqui. Aí a sugestão, aí vem o segundo tópico. Porque senão a gente não vai conseguir chegar no negócio. Então eu acho que saímos nesse assunto dos equinos com o 153. E o 153 faz os desdobramentos. Né? E aí, a partir disso, nós estabelecemos o que? 10 dias para a gente ter uma resposta? Pita, você acha que é possível? Moura. Mas a gente não vai sair nada dessa área, poderia mandar essa área direto. Sim, Moura. E aí você pode ser a pessoa que vai também conversar com o coronel. Monta o protocolo, oficia, e o quê? Aí eu vou apresentar para ele como reunião com vocês. Ok. Eu acho que tem mais peso do que eu fazer. Eu vou lá, a gente já fez isso com reuniões. Sim. Okay. Já fez reunião com todas as agências, todas as nossas secretarias, para cada um entender a função direta para a gente diminuir esse problema. Inclusive está tudo andando, só que não é particular como queria. Nós temos ainda, então esse assunto a gente fechou. Nós temos ainda 3 outros assuntos, né? E são 9h30. Então, o segundo assunto seria os maus tratos, socorro, atendimento veterinário, caso necessário, recolhimento. Eu penso que esse a gente vai, que aqui no caso não são mais equinos, são cães e gatos. Então eu acho que já da SOS. Sim. Para afastar do maiores dados que o professor Paulo se prontificou a fazer uma preparação. Em agosto vai ter isso. Mas faça um protocolo de atendimento e de consultação de maus tratos. Exatamente. A gente está chamando um grupo de especialistas para oferecer não só a nossa mas da vinda da promotoria de Minas Gerais. E a gente está querendo estabelecer protocolos, ajudar para que a gente tenha claridade no estabelecimento do que é essa situação do animal. A gente não vai dar nessa questão do... Porque não tem a definição. Exatamente. Nós não temos ainda o que é a definição de maus tratos, o que tem nas normas do Conselho. Isso eu assumo um compromisso. Eu prometeria como técnico da área. Isso eu assumo o compromisso de buscar especialistas para fazer um curso de treinamento de horas de prática. Em agosto, isso. Agosto e setembro. Tá perfeito. E essa questão, eu acho que já está resolvida na pauta. Sim. Porque nós temos a SOS, que Não, é responsável, acabou. Limpou, ela teve que ir lá. Ok. Aí nós temos o terceiro item, sobre o canil municipal e as necessidades urgentes, que a gente ia trazer um parâmetro e narrar para todos qual que é a situação e como que estão sendo feitos os reparos emergenciais e tudo mais, que está tendo apoio da Prefeitura e do Pompeia, e reforçar que a gente precisa continuar com esse apoio da Prefeitura. Né? Aí entramos aí com isso a gente encerra a primeira parte da audiência pública, que seria a parte emergencial, e passaríamos para a parte da parte de educação, abandono e educação, que já é uma questão para um planejamento, né, das políticas públicas para educação, de posse responsável e abandono, para tentar que o município como um todo entenda a questão da responsabilidade de ter um animal e
que a gente consiga minimizar a quantidade de abandonos que existem no município. E aí eu vou passar a palavra para a professora Adroalva. Professora. Certo. E aí, doutora? Antes de falar, eu queria mencionar que a gente raramente reconhece coisas boas as atividades que aconteceram em resposta às demandas do Caneio Municipal, eu fiquei assim muito orgulhoso de quem participou. Eu acredito que eu até peço uma salva de palmas para todo o pessoal que participou. A gente discute, briga, mas não reconhece. Mas o que aconteceu naquele evento que foi muito polêmico, mas gerou algo assim espetacular. Eu nunca vi tantas pessoas unidas e as fotos mostram, foi uma coisa muito boa. Essa temática de educação é uma temática que para a gente transformou em muito preciosa. Então, hoje, o que a gente está entendendo é que a gente está sempre tomando medidas emergenciais. Isso não resolve. Então, a abordagem que envolve o tema de educação é um investimento para o futuro. Mas é o único sustentável e duradouro. Então, eu vou relatar uma experiência que a gente tem feito. Nós temos na Universidade de São Paulo o projeto Abandono Zero. E esse projeto tem sido financiado com recursos inicialmente da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, com recursos do Programa Unificado de Bolsas. E a gente também teve, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, vieram por 2 anos seguidos as carreiras da universidade. Foi uma interação muito boa com a comunidade. E nessa abordagem a gente chegou muito perto das escolas do município. A gente teve uma relação espetacular com a Secretaria de Educação, em várias gestões, é uma coisa maravilhosa que transcendeu essas diferenças políticas, que me deixa muito feliz. E eu, que não tinha nenhuma credencial nessa área, fiquei encantado com o resultado. Então, o que a gente desenvolveu, trabalhando em conjunto com vários colegas da Universidade de São Paulo, eu estou falando, mas foram várias pessoas, está sentada conosco a Márcia, que participou ativamente desse processo. A gente criou cursos para treinamento de professores baseado na base curricular nacional. E a abordagem foi na área de sustentabilidade, biodiversidade. E nesse ano que passou, o foco foi especificamente relacionado com a relação humano e animal, o que fortalece a relação de um tutor com o cão, com o gato. As atividades que a gente fez foram na escola Coronel Franco, na CAIC, na Paulo de Barros, e foi, na minha opinião, foi uma das coisas mais importantes que fiz em toda a minha carreira acadêmica. E eu gostaria de indicar para vocês que o nosso grupo está muito interessado em ficar à disposição do poder público municipal, da sociedade civil, para continuar com o propósito de verdadeiramente estabelecer formas de levar para dentro das escolas uma ação assim muito bem organizada para reorganizar essa questão da relação humano-animal, porque a gente está, na verdade, tratando sintomas de coisas que deram erradas há muito tempo. Então, eu estou colocando aqui assim que essa ação ela não vai parar, mas ela pode se transformar em algo assim muito mais robusto com a ajuda de todos. E eu tenho certeza que muitos de vocês fazem isso. Vão, dão palestras, conversam. Mas o que eu gostaria é que isso fosse transformado em algo assim mais sistemático e que pudesse aproveitar da capilaridade que somente o ensino tem no Brasil inteiro para se levar
essa temática. Então, a gente só para contar para vocês como foi prático, a gente levou para as crianças, e a gente trabalhou desde com crianças de 8, 9 anos, 12, 13, 14, 15. Como reconhecer sinais de comportamento dos animais. A gente descobriu nas escolas que, em uma das pesquisas, 77% das crianças tinham tido uma interação negativa com o animal. Tinham sido mordido, arranhado. Isso não é uma receita de uma relação positiva. E sem contar no fato de que as pessoas operam sem entender essa linguagem do animal. Então, eu estou aqui com vocês hoje, especialmente para dizer que a gente está determinado na continuidade. Tem um edital aberto da FAPESP. A FAPESP é uma das joias do Estado de São Paulo, essa Fundação de Amparo à Pesquisa. Chama-se ProEduca. O prazo para submissão da proposta é agosto, e nós estamos articulando para, juntamente com a diretoria de ensino e mais, se possível, com a Secretaria Municipal de Ensino, um projeto baseado nessa abordagem. Então, uma forma de levar para os professores o conhecimento necessário para que o conhecimento deles levem para os alunos. Então, quem está interessado em participar, em Pombeia tem a Câmara de Educação, que está super comprometida, e a gente já fez isso. Esse projeto chamado Um Planeta, Uma Saúde e um Bem-Estar, que foi muito bem recebido pela comunidade aqui em Pirassununga, ele abriu essas portas. Então, eu estou aqui para dizer que a gente está aberto, e ele pode passar até pelo processo de entender quem é responsável, quem chamar. Então, é essa questão de transformar os estudantes em atores desse processo, e não meramente em espectadores. Então, eu estou aqui para dizer que para mim foi algo assim revolucionário ver essa possibilidade. E a USP está contente porque a gente tem recebido muitas crianças. Nessa terça-feira tinham 60 crianças de 8 a 9 anos da escola caídas. Nunca tinham chegado na Universidade de São Paulo. Tinham crianças que perguntavam, tinha que pagar ingresso para entrar na USP. Tinha que ter carteirinha para entrar na USP. Professores que não conheciam. E nós, na universidade, eu asseguro, tem aqui a Ana que está conosco, a gente gostaria muito de fortalecer essa ligação. E na saída dessas 60 crianças, a pergunta foi quando é que a gente pode voltar. Assim, então, sempre não sai daqui. Então, esse convite que eu estou fazendo, e eu falo não somente o meu nome, mas o nome da universidade, e o Pombeia tem uma Câmara de Educação que está comprometida. Então, eu estou deixando isso aberto. FAPESP, ProEduca, esse edital é um edital muito generoso. Eu acho que Pirassununga, como secretário para a escola ambiental, eu olho para aquela escola ambiental e eu vejo oportunidades. Eu vejo aquilo onde eu vejo oportunidades. E eu vejo a gente conversar muito pouco. A gente para tomar café toda manhã, 9h30 da manhã. Sem conversar muito. A gente resolve muitos problemas assim. Claro que aqui a gente demora mais para resolver o problema do que se a gente tivesse feito o trabalho anterior de conversa. Chega aqui para acertar as coisas. Então, eu estou convidando, e a senhora participou daquele projeto também, quando a gente passou do PSA, foi um ótimo. A própria empresa de culturização avaliou nosso projeto, eles ligaram para mim, a gente precisa que vocês recebam novamente a carreta. As carretas que ficaram na praça aqui em Pirassununga, elas foram reconhecidas pela Universidade de São Paulo como o maior evento de divulgação científica que aconteceu na gestão anterior. Então, parabéns para todos que foram ouvidos, a gente só articulou. Então, é isso que eu queria falar. Então, a questão da educação, a gente está convidado para a PESP para educar a moça. Poderia até, eu pensei na nossa casa um projeto de lei, tá? Que é justamente para conscientizar o abandono, que vai passar pelo crivo dos vereadores. Já foi protocolado, então eu acredito, se for votado, né, a favor deste projeto, o que o senhor acabou de oferecer para o município de Pirassununga vai ser de grande valia, porque a educação é tudo, não é?
E a polícia ambiental estava conosco, foi, assim, aqueles animais que vieram tão longe, foi, assim, os estudantes lembram e perguntam quando é que vai ser a próxima vez. Então, essa pauta não está podemos marcar isso, eu vou assim, já agendei com a carta de férias agora, eu vou dar uma semana agora em julho, 15 dias em agosto. Então eu já me comprometo, embora esteja um pouco longe, mas é o tempo que eu consigo me dispor para que a gente possa ter um tempo um pouco maior. Umas 2 anos realmente, se a gente está fazendo isso, na segunda quinzena de agosto. Queria. Mas queria ser. Preciso orar lá. Eu me disponho a isso, deixo tudo que a gente faz com a reunião, só isso até que eu preciso finalizar um tempo. Eu vou aproveitar a oportunidade, que eu agradeço bastante, mas vou precisar me ausentar, a gente tinha conversado mais com a questão da organização e de ter esse resto do tempo. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Vitor. Que a gente possa ter bons frutos, né? Sempre uma unidade. Obrigada, e desculpa se teve um tipo de alteração da minha parte em relação ao mérito, às meninas, sobre o comentário. Foi mais uma questão de ter uma agilidade, não é realmente uma finalidade. Obrigada. é um prazer contar com a senhora. Professor, eu gostaria que o senhor incluísse a Secretaria de Segurança Pública através do Grupo de Operações com Cães, do qual eu faço parte desde o início, e que desde o ano passado a gente vem participando de palestras nas escolas, apresentando o trabalho que a gente faz com os cães, desde adestramento até o que os cães fazem em operações com a gente. E a gente tinha como projeto para começar para esse ano, no entanto, não foi possível devido ao espaço físico que a gente tem hoje na nossa base. No entanto, a gente já está em construção de um espaço novo, de continuar esse trabalho de educação nas escolas. Era esse projeto, inclusive, a gente mandou para a promotoria, solicitando uma parceria, de se continuar fazendo educação nas escolas, porque nós temos livre acesso às escolas, elas solicitam palestras com a gente a todo momento, e até como uma forma de incentivo que as crianças participassem no período das férias de escola, de adestramento ou de passeio com cães com a gente lá. Entendeu? Então, assim, gostaria que o senhor incluísse nós em qualquer trabalho ou qualquer sentido desse de educação com vocês lá, pode incluir a gente, por favor. Maravilhoso. Eu Passa o seu nome, a gente imediatamente vai se no retorno agora em agosto. Eu só queria colocar que na última reunião do Conbex estivemos presentes aqui, eu, o Vitor e o vereador Cezinho, e nós assistimos à explanação desse projeto. Eram 4 palestrantes, alunos, e é sensacional o projeto. Porque se nós formos ver hoje, o canil municipal tem 180 cães castrados, e um cão vive aí mais 8, 10 anos. Daqui 5 anos haverão quantos cães naquele canil? Vai chegar uma situação insustentável. Então, o que a gente observou e até conversou com o professor, e de se intensivar esse trabalho nas escolas. Eu sei que também nós sabemos que existe um limite de alunos, também a disponibilidade de vocês que estão atrás da câmera, a disponibilidade nesse trabalho, mas é extremamente importante, porque se não impactar as crianças, porque o adulto, vamos falar a verdade, o adulto já foi. O adulto está na correria dele, é difícil você entortar uma árvore que já está adulta. Agora, o trabalho com a criança é sensacional. E nós até conversamos aqui, na época, de intensificar essa questão legal, de se colocar um período de trabalho na lei, para que a Secretaria de Educação fizesse uma atividade intensiva nessa área, porque esse é um problema que nós temos que resolver hoje, para as crianças serem tocadas hoje, porque senão, daqui 10 anos, nós não teremos como cuidar de um canil, que eu costumo chamar de abrigo, né? Pego até o jargão do vereador Vitor, é abrigo municipal, porque o canil você coloca o cão lá e esquece, não é um abrigo, é o cuidado e a adoção. Parabéns, professor, o que precisar da Câmara de Vereadores,
Nós estamos aí para auxiliar e intensificar esse trabalho junto à Secretaria de Educação. Boa noite. Eu gostaria de falar sobre a questão da educação, que é uma coisa que a gente trabalha bastante no projeto Patinhas. E eu sou uma pessoa bem confiante da educação dos adultos também, né? A gente tem eu acredito que a nossa interação como protetores, como Combeia, toda a nossa interação com os munícipes, ela tem um cunho educativo e de conscientização. Então, a forma como a gente conversa com eles, a gente percebe muitas mudanças de atitude de pessoas que realmente passaram fazendo as coisas porque elas achavam que era assim que se fazia, né? E eu aproveito a oportunidade para convidar todos que estão aqui, inclusive as autoridades, a participar das nossas reuniões do Combeia, porque ali a gente consegue aprofundar essas temáticas. Inclusive, a gente pode, no Combeia, até já preparar esse protocolo de ação, né, de sugestão, já que aqui não conseguiu concluir, mas porque a gente precisa da presença da Secretaria de Educação nas reuniões, para a gente trabalhar essas atividades nas escolas de forma contínua. Da Secretaria da Saúde, porque eu acho que a gente tem muitas ações educativas em combinação com as ações do SUS, né? A gente pode ir nos postos de saúde, conversar com as pessoas. Então, a gente precisa dessa interação, associações de bairro, a gente pode estar nas associações de bairro também. Então, essas ações educativas, elas são muito importantes e elas têm que ir muito além das crianças, elas têm que ir muito além da atividade formal nas escolas, tem que ser uma educação informal também. Agentes de saúde podem colaborar com essas ações educativas também. Então, a gente precisa mesmo do poder público no Combeia para que a gente possa ampliar essas ações educativas, para que a gente consiga realmente ver essa mudança. Os adultos não são casos perdidos, tá? Eles podem mudar e terem muita oportunidade de também, porque muitas vezes as crianças são educadas, mas se os pais também não, eles podem barrar essa educação, né? Porque a educação dos pais é constante, a nossa é muito mais, né, inconstante, né? Então, a gente precisa, sim, também unir essas ações educativas em outros âmbitos da saúde, que a gente puder, porque senão não dá para trabalhar só com as crianças. Alguém mais? Está seguindo para o encerramento, né? Rapidinho, em relação à educação, acho que é importante salutar isso, né? A gente vê que os proprietários de animais, seja de grande porte ou de pequeno porte, eles querem só ter o animal, mas não sabem quais são os cuidados, às vezes até por desconhecimento, não sabe o cachorro come sofá, come chinelo, que o cavalo tem um custo para se manter. E uma ideia que eu dou para vocês é nos eventos de castração do município, a gente tem um fluxo muito grande de pessoas. Vocês ir lá, panfletar, trocar ideia, porque a gente vê que pessoas não sabem o mínimo até do cuidado pós, mesmo sendo todo instruído com a receita na mão. Então é um campo bacana que ali a pessoa está ali imbuída para tal. Então é interessante, a gente teve um fluxo agora na Zona Norte de mais de 800 pessoas, não de 800 animais. Mas você via que era um evento, a pessoa levava a família inteira para ver o que ia acontecer. Pós-cirúrgico, aquela expectativa na hora da saída do animal. Então convido todo o corpo docente aí, o pessoal, para visitar esse evento, que é uma coisa bacana. Agora vai ser em setembro, né? Mas o próximo, e vai ser na Santa Fé. Então convido vocês a estar lá aproveitando essa didática, né? Inclusive parabenizando o uniforme, também gostei da camisa, para falar também mais com a população e trazer todo esse conhecimento bom, né? Não só a gente ficar na parte ruim, que a gente sabe que tem várias falhas, mas também começar a divulgar. Até conversei com ela aqui em off sobre os spots de informação, o como cuidar, o como ser, porque hoje a mídia social, as redes sociais, apesar de não tê-las, ela é uma coisa muito dinâmica. Eu recebo prints, vocês não têm ideia de tudo que vocês falam, eu recebo prints, às vezes positivo ou não. Então é um convite bacana, eu acho que vocês deveriam também participar desses eventos, com o corpo do Combeia, aparecer lá e mostrar como que cuida, o porquê que aquele cachorro está assim, quer dizer, ele vai para castrar, ele deve ter algum problema, alguma outra coisa, e começar uma assistência educacional também com os proprietários de animais, que os adultos também têm direito e deveres. Eu estou representando o secretário municipal de educação, o professor José Ailton. Eu registrei todos os apontamentos, todos os assuntos tratados, levarei até ele. A educação ela é afeita
atenta aos projetos da USP e eu particularmente, eu sou diretora de unidade educacional, eu já tive a oportunidade de ir com alunos, de receber estudantes da USP para palestras de diversos temas da nossa escola. Então, assim, eu tenho certeza que o nosso secretário estará acessando o senhor para poder restabelecer, né, esse projeto junto às escolas. É muito bem-vindo. Criança, educação, animais, plantas, é uma forma muito importante que nós temos de alfabetizar e de contextualizar o ensino, tá? Então, me coloco à disposição. Eu vim apresentando a Coronel Simone da Fazenda, né? E nós recebemos algumas turmas de estudantes bastante jovens, né? Que queriam conhecer a Fazenda e com esse foco a gente trabalha com animais de produção, mas mostrando para eles também o respeito, o bem-estar dos animais, como funciona a rotina dos animais e tudo mais. Então, depois dentro das escolas faziam um relatório para as crianças, não era um relatório, uma coisa lúdica, né? E até me emocionou quando chegou os relatos, os animais eram bem cuidados, do que eles entenderam da visita. Então, acho que a gente lá também, dentro das nossas possibilidades de receber visita, a gente também pode estar recebendo visita de crianças e estar conscientizando na questão animal, tanto na área de produção, de cuidados também. E a gente plantou árvore lá, tá? Então, a gente consiga fazer um dia também, assim, a gente já recebeu e estamos abertos para isso com a agenda muito leve, a gente consegue receber e impactar as crianças. Eu estou conseguindo ver o nome do Sr. Santinho, né? Não sei se o senhor tomou conhecimento do evento PET que a gente fez lá, né? Junto com a Coronel Simone. Não lembrei se eu acho que é verdade, realmente. Então é um evento que realmente a gente está com parceria, inclusive, com as forças militares, né? Exército e Aeronáutica. A Coronel Simone externa a você a nossa congratulação por ter recebido bem. Fizemos doação de vacina, fizemos uma parceria com o GOC, né? Estivemos lá fazendo um evento. Quase mataram meu filho com o cachorro lá simulando, sem ser os vídeos, né? Então a gente está incluído sim, em várias ações voltadas para a educação. Estou à disposição de vocês para mais. A parceria que a senhora falou de não perder, enquanto eu estiver lá, só pode ter certeza que no pessoal a gente consegue um contato melhor, me liga, a gente vai estar sempre respondendo. O que estiver dentro da secretaria, vocês estão à disposição. Se estiver fora, eu faço ela direto com vocês, sem problema algum, não tenho óbvio algum. Não pretendo ter esse rompimento, que não existe, né? A gente tem que ter como parceiro no conselho, qual seja ele. Faço parte de vários, sempre fiz, a gente conhece há tempo. E eu peço desculpas que eu tenho que ir embora, que eu tenho uma pequenininha que eu tenho que pegar agora, que é a minha filhinha. Mas estou à disposição, eu não sei se os meninos vão poder ficar aí, que eles também têm horário, se moram fora, né, que é da secretaria. Agradeço a presença da secretaria, em nome dos dois. E todas as autoridades presentes, muito obrigado pela atenção. Estamos à disposição para tentar acertar o mais rápido possível. Estamos fazendo, está dinâmico, convido os vereadores para ir lá ver como está dinâmico isso e também ajudar nas suas posições políticas, os vereadores, ver por que esse protocolo não andou, por que essa secretaria não fez a parte dela. Então, assim, é uma coisa multidisciplinar. Não é um problema nosso, é um problema ambiental. E ambiental é tudo isso aqui, ó. Imagina se eu tivesse cadeira para vocês sentar nessas 3, 4 horas. Então, isso é um sistema ambiental. Então, cada um fazendo um pouquinho, a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo, que é um bem-estar animal. Não só dos pets e os grandes, né? Mas também dos nossos nativos, que são atropelados semanalmente nas nossas rodovias internas e externas. Muito obrigado, boa noite a todos. Bem, então, sobre essa questão que o professor Abelardo falou, né, da educação e levar para toda a população, desde pequeno, que a Ana falou, quem está com as crianças são os pais, né? Mas eu acredito muito que as crianças ensinam os pais em muitos aspectos, né? Então, tem coisas que eles aprendem na escola, hábitos do dia a dia que eles aprendem na escola e eles levam para a família e a gente ouve os pais falando. Isso já faz uns 15 anos, quando teve um problema com água, que começou na escola a ensinar a criança a economizar água. Fecha a torneira quando escova os dentes, fecha a torneira quando lava a luz. E os pais, na ocasião que eu fazia parte de alguns associações com crianças, os pais contando isso, né, nas reuniões de pais, que os filhos estão ensinando. Então, eu acredito muito nesse trabalho de levar a posse responsável, não abandono, a responsabilidade
de ter um animal, cuidado de ter um animal, os olhos para ver um animal, porque a gente sabe também que a gente tem os olhos que enxergam, que veem, mas que não observam tudo. Hoje mesmo, minha amiga aqui, Gisele, estava com a blusa no avesso, falando aqui comigo, eu não enxerguei a blusa que estava de trás para frente. Né? E, porque nem sempre a gente está vendo de verdade alguma coisa. Então, os nossos olhos, eles também têm que ser treinados para ver as coisas que acontecem. Muitas vezes a gente olha, passa na rua, tem um cachorro ali que está abandonado, não é todo mundo que vê esse cachorro com os mesmos olhos. Então, eu acho que isso é alguma coisa que a gente vai aprender na escola. As crianças vão aprender isso na escola, observar. Um cachorro na rua não é normal, alguma coisa errada. Ou ele fugiu da casa dele, ou ele não tem casa, ou ele está doente, alguma coisa está errada. E isso é algo que essas crianças vão aprender na escola. E nas suas casas, eles vão também repetir esse aprendizado, não querendo que o cachorro dele saia, tentando manter ele dentro, logicamente tudo dentro das possibilidades de cada um. Mas eu acho importantíssimo isso, e acho que é um trabalho que o município tem que abraçar, né, para que esses alunos participem, que esses alunos capacitem professores, né, que a equipe do professor atual consiga capacitar os professores da educação, para que eles tenham essa possibilidade de repassar essas pequenas, que na verdade são pérolas, são coisas assim relativamente simples, mas que vão ficar para a vida inteira. Eu acho que isso é algo que a gente conta com o município. Ouvimos agora, né, que vamos fazer esse compromisso. E ainda, só para encerrar, para a gente ter um lanchinho lá em cima, né, feito pelas voluntárias. Né. Para encerrar também, na última reunião do Colmeia, semana passada, o vereador João Gustavo Filho teve a ideia de fazer uma semana, criar um projeto, para fazer uma semana de conscientização. Isso. Isso eu acho muito importante, porque vai fazer o barulho. E depois, o resto do ano, é no dia a dia, aquela ação continuada, que é a ideia que o professor Adroaldo tem também, de fazer um trabalho continuado. Eu acho que vou passar a palavra para a Isabelle, para encerrar, Isabelle. Então, em nome do Colmeia, eu agradeço a presença de todos. E as nossas reuniões são todas as últimas quintas-feiras do mês, aqui no plenário mesmo, estão todos convidados, porque toda reunião a gente, é como se fosse hoje, né? A gente busca um objetivo, busca soluções, estão todos convidados. E temos um lanchinho lá para todo mundo.